associo, com ou sem razão, o meu casamento com a morte do meu pai, em outros tempos. Talvez existam outras ligações em outros planos entre esses dois acontecimentos. É possível. Já me é difícil dizer o que julgo saber. Eu visitei, não faz muito tempo, o túmulo do meu pai. E anotei a data da sua morte. Só da morte, porque a do nascimento para mim era indiferente naquele dia. Eu saí de manhã e só voltei à noite. E mastiguei qualquer coisa lá no cemitério mesmo. Mas alguns dias depois, querendo saber com que idade ele tinha morrido, eu tive que voltar ao túmulo, né? Para pegar a data do nascimento. Aí eu anotei essas duas datas limites num pedaço de papel que eu trago comigo. E é assim que eu posso afirmar que eu devia ter mais ou menos uns 25 anos na época do meu casamento. Sim, porque a data do meu nascimento eu nunca esqueci. Nunca fui obrigado a anotar. Ela permanece gravada na minha memória, pelo menos o ano. E em números que a vida dificilmente vai apagar. O dia também. Quando eu faço um esforço, eu me lembro dele. E celebro sempre, do meu jeito. Quer dizer, não digo toda vez que ele aparece, porque ele aparece com muita frequência. Mas com frequência. Pessoalmente, eu não tenho nada contra cemitérios. Passeio neles com prazer. Com mais prazer até do que em outros lugares, talvez. Quando eu sou obrigado a sair. O cheiro dos cadáveres, que eu sinto nitidamente. Sob o cheiro da relva, do húmus. Não me desagrada. Talvez um pouco doce demais. Um pouco estonteante. Mas como é preferível ao dos vivos, não é? Dos pés, das bundas, né? Das axilas, dos prepúcios cheirosos, dos óvulos desapontados. Mas quando os restos do meu pai dão a sua contribuição, mesmo que modesta, por pouco não me vêm lágrimas aos olhos. Por mais que eles se lavem, os vivos, né? Por mais que se perfumem, eles fedem. É isso, como local de passeio, quando se é obrigado a sair, podem me deixar os cemitérios. Vão vocês passear nos jardins públicos, nos campos. O meu sanduíche e a minha banana, eu como com mais apetite sentado em cima de um túmulo. E se me vem vontade de mijar, porque sempre vem, eu tenho muita opção. Ou então eu só vagueio, com as mãos às costas, por entre as lajes, lendo as inscrições. Elas nunca me decepcionaram, as inscrições. E aliás, tem sempre umas 3 ou 4 tão engraçadas, né? Às vezes eu preciso me agarrar a uma cruz ou a um anjo para não cair. A minha eu já compus. Há muito tempo. E eu continuo satisfeito com ela, bastante satisfeito. Os meus outros escritos, eu mal termino de escrever, já me dão um asco. Mas o meu epitáfio ainda me agrada.
Ele ilustra uma lição de gramática. Aliás, para que ele tenha alguma chance de se erguer sobre a cabeça que o concebeu, se me permitem, eu vou registrar aqui o meu epitáfio. Antes que seja tarde demais. Aqui jaz quem daqui tanto escapou, que só agora não escape mais. Tem uma sílaba a menos no segundo e último verso, mas não importa, na minha opinião. Eu vou ser perdoado por mais do que isso quando eu não existir mais. Mas então, com um pouco de sorte, você até topa com um enterro de verdade. Com vivos de luto. Às vezes, uma viúva querendo se jogar na cova. E quase sempre essa história simpática com o pó, embora eu já tenha notado, não tem nada menos empoeirado que aqueles buracos. É quase sempre uma terra bem lamacenta. E o defunto também. Ainda não tem nada de especialmente pulvurulento. A não ser que tenha morrido carbonizado. Mas é simpática assim mesmo. Essa pequena comédia com pó. Só que o cemitério do meu pai não me agradava especialmente. Ficava muito longe. E era muito pequeno também, pequeno demais. Era inverno. Eu nunca senti tanto frio. Aquela sopa de enguia não descia. Eu tinha medo de morrer. Eu parei para vomitar. Mas, para passar agora a um assunto menos triste. Com a morte do meu pai, eu fui obrigado a sair de casa. Porque era ele quem me queria lá. Um homem estranho, ele. Um dia ele disse: "Deixe-no em paz. Ele não incomoda ninguém." Não sabia que eu estava escutando. Ele deve ter manifestado esse pensamento com frequência, só que das outras vezes eu não estava por perto. Nunca quiseram me mostrar o testamento. Disseram só que ele tinha me deixado tanto de dinheiro. Eu achava, na época, ainda acho hoje, que ele devia ter pedido no testamento para que me deixasse o quarto que eu ocupava quando ele era vivo. E que me dessem de comer, como no passado. Porque ele devia gostar de me sentir em casa, senão não teria se oposto a que me pusessem para fora, não é? Talvez só tivesse pena de mim. Mas acho que não. Acho que não. Aliás, ele devia ter me deixado a casa inteira, isso sim. Assim eu ficaria tranquilo. E os outros também, aliás, porque eu teria dito fiquem.
Fiquem, já estão em casa. Era uma casa enorme! Ele foi bem ludibriado, meu pobre pai. Bom, se é que as suas intenções eram continuar a me proteger do além-túmulo. Quanto ao dinheiro, sejamos justos, eles entregaram imediatamente. No dia seguinte mesmo do enterro, eu disse, não, guardem. Guardem esse dinheiro e me deixem continuar a viver aqui. No meu quarto, como quando o papai era vivo. Que Deus o tenha, eu acrescentei na esperança de agradar. Mas eles não quiseram. Eu propus ficar à disposição deles algumas horas do dia para pequenos trabalhos de manutenção, de que toda casa necessita, nós não quer aos pedaços. Pequenos concertos também, uma coisa possível, não sei porquê. Eu propus principalmente me ocupar da estufa. Ali eu passaria com prazer 3, 4 horas do dia no calor, cuidando dos jacintos, dos cravos, das sementeiras, dos tomates. Só eu e o meu pai naquela casa compreendíamos os tomates. Mas eles não quiseram. Aí um dia, voltando do banheiro, eu encontrei a porta do meu quarto trancada e as minhas coisas empilhadas diante da porta. Vocês não imaginam como eu estava constipado naquela época. Eu acho que era ansiedade já que me constipava, sabe? Não, mas peraí, calma. Será que eu estava mesmo constipado? Sim, acho que sim, porque senão como explicar aquelas longas, aquelas atrozes sessões no banheiro, né, na privada? E eu nunca lia. Nem na privada, nem em lugar nenhum. Não sonhava, não refletia. Eu só olhava vagamente um calendário pendurado num prego na minha frente. Aí nele eu vi a imagem colorida de um jovem barbudo cercado de carneiros. Devia ser Jesus. Né? Aí então eu afastava as nádegas com as mãos e forçava. Eu só tinha um pensamento na minha cabeça. Voltar para o meu quarto e deitar. Devia ser mesmo constipação, não é? Ou será que eu estou confundindo com diarreia? Tudo se embaralha na minha cabeça. Casamento com cemitério, diferentes tipos de evacuação. Os meus pertences eram pouca coisa. Eu ainda vejo a pequena pilha que aquilo produzia naquele nicho escuro entre o corredor e o meu quarto. E foi ali, naquele espaço estreito entre 3 paredes, que eu tive que me trocar. Quer dizer, substituir o roupão e o pijama por roupas de viagem. Né? Quer dizer, sapato, meia, calça, camisa, paletó. Acho que não esqueci nada. Antes de deixar a casa, eu ainda tentei outras portas. Forcei as maçanetas, mas nenhuma cedeu. E eu sentia a casa cheia de gente, como de costume, só que eu não via ninguém. Acho que deviam estar todos trancados nos quartos, com os ouvidos bem alertas.
Aí depois aquela corrida até a janela, todos um pouco recuados, escondidos pela cortina. Assim que eu ouvir o barulho da porta da rua batendo atrás de mim. Devia ter deixado aberta! Aí então as portas se abrem e todos saem, homens, mulheres, as crianças, e os sorrisos, os suspiros, as mãos, as chaves nas mãos, e um grande ufa! Tudo isso é imaginação, naturalmente, eu não estava mais lá. As coisas devem ter se passado de um modo completamente diferente. Mas o que importa? O modo como as coisas se passam. Desde que se passem. E todos aqueles lábios que tinham me beijado, aqueles corações que tinham me amado, é mesmo com o coração que se ama, não é? Ou será que eu estou confundindo com outra coisa também? Aquelas mãos que tinham brincado com as minhas, aqueles espíritos que quase tinham me possuído. As pessoas são realmente estranhas. Pobre do meu pai. Ele deve ter se sentido bastante ofendido naquele dia, se pudesse me ver, nos ver. Ofendido por mim, eu quero dizer. A menos que em sua grande sabedoria de desencarnado, ele enxergasse mais longe que o seu filho, né? Cujo cadáver ainda não estava completamente no ponto. Mas, para passar agora a um assunto mais alegre. O nome da mulher a quem me uni, pouco tempo depois, o apelido, era Lulu. Lulu. Pelo menos é o que ela me dizia. E eu não vejo que motivos ela podia ter em mentir a esse respeito. Bom, evidentemente nunca se sabe. Ela me falou o nome também, mas eu esqueci. Devia ter anotado num pedaço de papel. Não gosto de esquecer nome próprio. Eu conheci a Lulu num banco à margem do canal, de um dos canais, porque a nossa cidade tem dois, né? Mas eu nunca soube qual era qual. E era um banco muito bem situado. Ele ficava encostado num monte de terra e de detritos endurecidos. De modo que as minhas costas ficavam cobertas. E os lados também, parcialmente, graças a duas árvores enormes, e mais que isso, mortas, que protegiam o banco dos dois lados. Com certeza foram essas árvores que, num dia que
tremulavam com toda a sua folhagem, sugeriram a alguém a ideia de um banco. E à frente corria o canal. Se é que os canais correm. Bom, mas enfim, de modo que também daquele lado eu não corria o risco de ser surpreendido. E mesmo assim ela me surpreendeu. Eu estava deitado e fazia um tempo bom. Eu observava por entre os ramos nus entrelaçados em cima da minha cabeça, ali onde as duas árvores se juntavam para se apoiar, e através das nuvens que passavam dispersas, o ir e vir de um pedacinho de céu estrelado. Me dê um lugar, ela disse. O meu primeiro movimento foi ir embora. Mas o cansaço e o fato de eu não ter para onde ir me impediram. Então eu recolhi os pés e ela sentou. Nada se passou entre nós naquela noite. Logo ela foi embora sem me dirigir a palavra. Ela só tinha cantado. Assim, como para si mesma. E felizmente sem as palavras. Algumas velhas canções populares. E de um modo meio desconjuntado, sabe? Pulando de uma para outra, voltando a que tinha acabado de interromper antes de finalizar, que parecia que tinha preferido. Ela tinha uma voz desafinada, mas agradável. E eu vi nela uma alma que se aborrece rápido, que nunca termina nada, que é de todas talvez a menos importuna. Mesmo o banco logo se fartou dele, e comigo uma olhada bastou. Mas na realidade, ela era uma mulher extremamente tenaz. Voltou no dia seguinte. E no outro, no outro, e no outro. No dia seguinte chovia. Então eu me julgava tranquilo, por engano. Eu perguntei se estava em seus planos vir me incomodar todas as noites. Eu incomodo? Ela disse. Então ela me olhou. Não devia estar vendo grande coisa, não. Talvez duas pálpebras, um pedaço de nariz e de testa, obscuramente, por causa da escuridão. Eu pensei que estávamos bem, ela disse. Você me incomoda, eu disse. Eu não posso me deitar com você aí. Eu falava de dentro do colarinho do paletó e mesmo assim ela me escutava. Você faz tanta questão assim de se deitar? Ela disse. O erro da gente é dirigir a palavra às pessoas. Basta apoiar os seus pés no meu colo, ela disse. Eu não me fiz de rogado. Sentia sobre os meus pobres tornozelos aquelas suas coxas roliças. Aí ela começou a acariciar meus tornozelos. E se eu lhe mandasse um pontapé na chota, eu pensei. O que me interessava ali naquele momento, para mim, um rei sem súditos, né? Aquilo de que a disposição da minha carcaça era o mais fútil dos reflexos, era a excitação cerebral. O embotamento da ideia do eu, né? E da ideia desse pequeno resíduo de futilidades peçonhentas que chamamos de não eu. Até mesmo de mundo por preguiça.
Só que aos 25 anos, ele ainda está sujeito à ereção, o homem moderno. Fisicamente também, de vez em quando é o quinhão de cada um e nem eu estava imune. Bom, se é que aquilo pode ser chamado de ereção. Ela percebeu. Naturalmente, as mulheres farejam um falo no ar a quilômetros de distância. E aí se perguntam, como é que aquele ali me descobriu? Nós não somos mais nós mesmos nessas condições. E é penoso não ser mais você mesmo. Mais penoso do que ser, apesar do que dizem. Porque quando somos, nós sabemos o que temos que fazer para ser menos. Ao passo que quando não somos, mais somos qualquer um. Não tem mais como nos apagar. O que se chama amor é um exílio. Com um cartão postal da terra natal de vez em quando. Esse foi o meu sentimento naquela noite. Quando ela terminou, e o meu verdadeiro eu, o domesticado, foi reconstituído com o auxílio de uma breve inconsciência, eu me encontrei só. Às vezes, eu me pergunto se tudo isso não é invenção. Se na realidade as coisas não se passaram de um modo completamente diferente. E segundo um esquema que eu precisei esquecer! No entanto, a imagem dela permanece ligada do banco para mim, e não é o banco da noite, é o banco do anoitecer. De modo que falar do banco tal como eu o vi ao anoitecer é falar dela para mim. Isso não prova nada, né? Mas eu não quero provar nada. E quanto ao banco do dia, nem vale a pena eu falar, porque eu não ficava lá. Eu partia cedo e só voltava ao anoitecer. De manhã eu ia procurar comida. Passava por uns abrigos. Se vocês me perguntassem, certamente devem estar com vontade de perguntar. O que eu tinha feito do dinheiro que meu pai tinha me deixado? Nada. Deixava guardado no bolso, porque eu sabia que eu não seria sempre jovem. E que também o verão não dura eternamente, nem mesmo o outono. A minha alma burguesa me dizia isso. Bom, então, finalmente eu disse a ela que eu estava farto.
ela me incomodava profundamente. Mesmo ausente. Aliás, ela continua a me incomodar. Mas não mais que o resto. Então você não quer mais que eu venha? Ela diz. É incrível, né? Como as pessoas repetem o que acabamos de lhes dizer. Como se corresse o risco de ir para a fogueira se acreditassem nos próprios ouvidos. Eu disse para ela vir de vez em quando. Eu conhecia mal as mulheres naquela época. Aliás, eu ainda as conheço mal. Os homens também. Os animais também. O que eu conheço menos mal são as minhas dores. Eu penso nelas todas, todos os dias. É rápido, o pensamento vai tão depressa. Mas elas não vêm todas do pensamento. Aliás, acho que eu conheço mal também as minhas dores. Isso deve ser porque eu não sou somente dor. Mas eu vou contar para vocês assim mesmo um dia, se eu me lembrar. Tomara que eu consiga. As minhas estranhas dores, em detalhes, e distinguindo-as bem para maior clareza. Eu vou falar das dores do entendimento, as do coração, ou afetivas. As da alma, muito simpáticas as da alma. As do corpo, primeiro as internas ou ocultas, e depois as da superfície. Começando pelos cabelos e descendo, metodicamente, sem pressa, até os pés. Abrigo de calos, joanetes, unhas encravadas, pé de atleta, frieira, cãibra e outras esquisitices mais. Mas para os que forem gentis o bastante para me escutar, eu também vou contar na mesma ocasião, e segundo um autor, cujo nome eu esqueci, aqueles instantes em que, sem estar bêbado, nem drogado, nem em êxtase, não se sente nada. Bom, então, naturalmente, ela quis saber o que eu entendia por de vez em quando. Eis ao que você se expõe, abrindo a boca. A cada 8 dias? A cada 10 dias? A cada 15 dias? Eu disse para ela vir com menos frequência. Com muito menos frequência. Para não vir mais, se fosse possível. Se não fosse possível, para vir o mínimo possível. Aliás, no dia seguinte eu abandonei o banco. E menos por causa dela, devo confessar, do que por causa do banco, cujas condições não correspondiam mais às minhas necessidades, mesmo que modestas. Mas é que estava começando a esfriar. E depois também por outras razões de que seria inútil eu falar para imbecis como vocês. E eu fui me refugiar num estábulo de vacas abandonado, que eu já tinha encontrado nas minhas andanças. Ele ficava num campo que tinha na sua superfície mais urtiga do que relva e mais lama do que urtiga, mas cujo subsolo talvez possuísse propriedades notáveis. E foi nesse estábulo, cheio de bosta, seca e oca,
que estouravam com um suspiro ao serem beliscadas. Que pela primeira vez na vida, eu diria com prazer a última, se eu tivesse morfina à mão, eu tive que me defender de um sentimento que se arrogava pouco a pouco no meu espírito gelado. O horrendo nome de amor. Eu a amava. Era o nome que eu dava, né? Que eu ainda dou, ai de mim, o que eu fazia naquela época. E eu não tinha dados sobre isso, nunca tendo amado antes. Mas eu já tinha ouvido falar da coisa, naturalmente, em casa, na escola, na igreja, no bordel, e eu já tinha lido romances em prosa, em verso, inglês, francês, alemão, italiano, onde o assunto era tratado em detalhes. Portanto, eu era capaz, apesar de tudo, de dar um nome ao que eu fazia. Quando eu me via, de repente, escrevendo a palavra Lulu numa bosta velha de novilha. Ou quando, deitado na lama, ao luar, eu tentava arrancar urtigas com a mão, sem quebrar o talo. E eram urtigas enormes, algumas de 1 metro de altura. E arrancá-las me aliviava. E, no entanto, não é da minha natureza arrancar ervas daninhas, não. Muito pelo contrário, eu as abafaria com estrume se eu tivesse a mão. As flores são outro assunto. O amor nos torna maus. Isso é um fato. Certo. Mas que tipo de amor era exatamente? O amor paixão? Não creio. Porque o amor paixão é o priápico, não é? Ou será que eu estou confundindo com outro tipo? Tem tantos, não é? Cada um mais bonito que o outro, não é? O amor platônico, um outro, que acaba de me ocorrer agora, é desinteressado. Será que eu amava com amor platônico? Difícil de acreditar. Eu teria escrito seu nome em merda de vaca se amasse com amor puro, desinteressado, com o dedo ainda por cima que eu chupava em seguida. Eu pensava em Lulu. E se isso não é tudo, já é o suficiente, na minha opinião. Aliás, eu estou cansado desse nome. Lulu. Eu vou lhe dar outro. De 1 sílaba dessa vez. Anne, por exemplo. Não é uma sílaba, mas não importa. Então eu pensava em Anne. Eu que tinha aprendido a não pensar em nada. A não ser nas minhas próprias dores muito rapidamente. Depois nas medidas a se tomar para não morrer de fome, nem de frio, nem de vergonha, mas nunca. Em hipótese alguma nos seres vivos enquanto tais. Eu pensava em Anne. Muito.
Muito, muito, muito. 20 minutos, 25 minutos, até meia hora por dia. Eu chego a esses números adicionando outros menores. E esse devia ser o meu jeito de amar. Nós devemos então concluir que eu a amava com este amor intelectual, que já me arrancou tanta asneira até agora. Não, também acho que não. Porque se eu a amasse desse jeito, será que eu teria me distraído escrevendo Anne em merda de vaca? Teria tentado arrancar urtigas com a mão? Teria sentido as suas coxas palpitando na minha cabeça? Como dois travesseiros possuídos. Para pôr fim, para tentar pôr fim a essa situação, eu voltei uma noite no local onde o banco ficava, na hora em que ela costumava vir me encontrar. Ela não estava. E eu esperei em vão. Era inverno. E o frio era próprio da estação. Quer dizer, justo, adequado, perfeito, como tudo que é da estação. De volta ao estábulo, eu arquitetei uma argumentação que me fez ter uma noite tranquila e que se baseava no fato de que a hora oficial tem tantos modos de se apresentar, não é? No céu, na terra, no coração. Quantos dias tem o ano? Portanto, no dia seguinte, eu cheguei bem mais cedo. Muito mais cedo, bem no começo da noite, propriamente dita. Mas mesmo assim, tarde demais, porque ela já estava lá. No banco, embaixo dos galhos, tinindo de frio. Eu disse, não disse que era uma mulher extremamente tenaz? Que interesse ela podia ter em me perseguir desse jeito? Eu perguntei. Sem sentar, indo e vindo e batendo os pés para aquecer. Ela respondeu que não sabia. Mas o que ela podia enxergar em mim? Eu implorei para ela me responder, se pudesse. Ela respondeu que não podia. Eu a via, como assim dizer, pela primeira vez. Ela estava toda encolhida, embrulhada nos agasalhos, a cabeça inclinada, as mãos entre as pernas, apertadas uma contra a outra, os calcanhares no ar, sem forma, sem idade, sem vida, quase. Podia ser uma velha ou uma menininha. E aquele jeito de responder, não sei, não posso. Era eu que não sabia e que não podia. É por mim que você veio? Sim, ela disse, pois bem, eu estou aqui. Mas e eu? Não era por ela que eu tinha vindo? Eu estou aqui. Aqui estou, eu disse, para mim mesmo. Então eu me sentei ao lado dela, mas me levantei imediatamente, num pulo. Eu tinha vontade de ir embora. Para saber se aquilo tinha terminado. Só que antes de ir embora, para me assegurar, eu pedi que ela me cantasse alguma coisa. Primeiro eu pensei que ela ia recusar, quer dizer, simplesmente não cantar. Mas depois de um momento ela começou a cantar. E cantou por um bom tempo, sempre a mesma canção, eu acho. E sem mudar de posição.
Eu não conhecia aquela canção. Nunca tinha ouvido. E nunca mais eu vou ouvir. Eu me lembro só que falava de laranjeiras. Ou limoeiros, eu já não sei bem. Bom, e pra mim já é uma façanha lembrar que a música falava de laranjeiras ou limoeiros. De todas as músicas que eu ouvi em toda a minha vida, eu ouvi muitas, porque se diria que é materialmente impossível viver, mesmo como eu vivia, sem ouvir cantarem. A não ser que eu fosse surdo. Mas mesmo assim eu nunca guardei nada. Nenhuma palavra, nenhuma nota, ou tão poucas palavras, tão poucas notas que... Que o quê? Que nada, essa frase já durou demais. Então eu me afastei dela. E me afastando, eu ouvi ela cantar uma outra canção, ou talvez a continuação da mesma, mas com uma voz fraca. E que ia enfraquecendo cada vez mais à medida que eu me afastava, que finalmente sumiu. Seja porque ela tivesse parado de cantar, ou seja porque eu tivesse longe demais para poder ouvir. E eu não gostava de ficar numa incerteza desse tipo naquela época. Eu vivia na incerteza, da incerteza, mas essas pequenas incertezas de ordem física, como se diz, eu preferia me desvencilhar logo, porque podiam me atormentar como as mutucas durante semanas. Então eu dei alguns passos atrás e parei. Primeiro eu não ouvia nada. Depois eu ouvia a voz, mas quase não ouvia, tão fraca ela chegava até mim. Eu não ouvia, depois ouvia. E eu ouvia. Então, num dado momento, eu tive que começar a ouvir. Mas não, também não teve começo, porque tão suave ela saía do silêncio e tanto que se parecia com ele. Então, quando ela finalmente sumiu, eu dei alguns passos na direção dela, para ter certeza de que tinha realmente parado, não simplesmente baixado. Até que, em desespero, pensando, como saber? A não ser estando do lado dela, debruçado sobre ela. Eu dei meia volta e fui embora para sempre. Cheio de incerteza. Mas algumas semanas depois, mais morto do que vivo, eu voltei novamente ao banco. Era a quarta ou a quinta vez, desde que eu a tinha abandonado. Mais ou menos na hora em que ela costumava vir me encontrar. Quer dizer, mais ou menos sob o mesmo céu. Não, também não é isso. Porque é sempre o mesmo céu, mas nunca é o mesmo céu. Como expressar isso em palavras? Não vou expressar, pronto. Ela não estava. Mas de repente lá estava, eu não sei como. Eu não tinha visto chegar, não tinha ouvido chegar, e no entanto eu estava atento. Digamos que chovia, para variar um pouco. Ela se abrigava embaixo de um guarda-chuva. Naturalmente, ela devia ter um guarda-roupa formidável. Eu perguntei se ela vinha todo anoitecer. Não, ela disse. Só de vez em quando. O banco estava muito molhado para sentar, então nós caminhávamos de um lado para o outro. Aí eu peguei no braço dela. Por curiosidade, para ver se me daria prazer. Não deu nenhum prazer, eu larguei. E eu enxergava melhor o rosto dela. E ele me parecia normal, um rosto como milhões de outros. Ela era vesga.
Mas isso eu só descobri mais tarde. E ele não me parecia nem jovem e nem velho, o rosto dela. Estava como que suspenso entre o frescor e o fenecer. E eu suportava mal uma ambiguidade desse tipo naquela época. Agora, quanto a dizer se o rosto dela era bonito, ou se tinha sido bonito, ou se tinha a chance de ficar bonito, eu confesso que eu era incapaz de dizer. Eu vi rostos em fotos que eu podia ter chamado de bonitos se eu tivesse dados sobre a beleza. E o rosto do meu pai. No seu leito de morte. Que me tinha feito entrever a possibilidade de uma estética do humano. Agora, o rosto dos vivos, sempre fazendo trejeitos, né, com sangue e a flor da pele, podem ser descritos como objetos? Bom, então, ela me perguntou se eu queria que ela me cantasse alguma coisa. Eu disse que não. Queria que ela me dissesse alguma coisa. Primeiro eu pensei que ela ia dizer que não tinha nada a dizer. Teria sido bem do jeito dela. Mas depois de um momento eu fiquei muito surpreso ao ouvi-la dizer que tinha um quarto. Muito agradavelmente surpreso. Aliás, eu já suspeitava disso. Quem não tem seu próprio quarto? Mas daqui a pouco, eu tenho 2 quartos. Quantos quartos você tem exatamente? Eu tenho 2 quartos e uma cozinha. Cada vez a coisa aumentava. Ela acabaria por se lembrar de um banheiro também. Você disse que tem 2 quartos, foi isso? Sim, ela disse. Mas um do lado do outro, eu disse. Bom, e finalmente, um assunto de conversa. Digno desse nome. Não, 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 ela respondeu. A cozinha fica no meio. Aí então eu perguntei, por que é que ela não tinha me contado isso antes? É preciso considerar que eu andava fora de mim naquela época. Eu não me sentia bem do lado dela. Mas pelo menos eu me sentia livre para pensar em outra coisa que não ela. E isso já era enorme. E eu sabia que se eu a abandonasse, eu perderia essa liberdade. Eram de fato 2 quartos separados por uma cozinha. Ela não tinha mentido. Disse-me que eu devia ir buscar as minhas coisas. Então eu expliquei que eu não tinha coisas. Nós estávamos na parte de cima de uma velha casa e das janelas dava para ver a montanha, quem quisesse. Aí ela acendeu uma lamparina a querosene. Então eu perguntei, você não tem eletricidade? Não, ela disse, mas eu tenho água corrente e gás. Puxa, eu disse, você tem gás? Aí ela começou a se despir. Quando não sabem mais o que fazer, elas se despem. E é de certo melhor que tem a fazer. Ela tirou tudo, mas com uma lentidão
capaz de irritar um elefante. Menos as meias, destinadas, sem dúvida, a elevar a minha excitação ao auge. E foi aí que eu vi que ela era vesga. Não era, felizmente, a primeira vez que eu via uma mulher nua, então eu pude ficar ali. Eu sabia que ela não ia explodir. Então eu pedi para que ela me mostrasse o outro quarto, porque eu ainda não tinha visto. Você não vai se despir? Ela disse. Ah, sabe, eu disse. Raramente me dispo. E era verdade, eu nunca fui do tipo que se despe à torta e à direita. Geralmente eu tirava os sapatos quando eu me deitava, quer dizer, quando eu me compunha. Compunha para dormir e depois as roupas externas conforme a temperatura. Portanto, ela foi obrigada, sob o risco de se mostrar indelicada, a se cobrir com um roupão e me acompanhar, com a lamparina na mão. Aí nós passamos pela cozinha. Podíamos também ter passado pelo corredor, como eu verifiquei depois, mas passamos pela cozinha, não sei porquê, talvez fosse o caminho mais direto. Eu olhei para aquele quarto com horror. Uma tal densidade de móveis ultrapassa qualquer imaginação. E isso quer dizer que eu vi realmente em algum lugar aquele quarto. Que cômodo é esse? Eu exclamei. É a sala, ela disse. Ah, a sala. Comecei a tirar os móveis pela porta que dava para o corredor. Ela ficou olhando, estava triste. Pelo menos é o que eu suponho, porque no fundo eu nunca sei de nada. Ela perguntou o que eu estava fazendo, mas sem esperar uma resposta, eu acho. E eu fui tirando todos. Um de cada vez, às vezes 2 ao mesmo tempo. Empilhei todos no corredor, junto à parede do fundo. Eram centenas, grandes, pequenos. No final eles chegavam até a porta, de modo que não se podia mais sair do quarto e nem com maior razão entrar por ali. Dava para abrir e fechar a porta porque ela abria para dentro, mas ela tinha se tornado intransponível. Um palavrão bem grande, né? Intransponível. No final, sobraram no quarto uma espécie de sofá e algumas prateleiras pregadas na parede. Aí eu arrastei o sofá até o fundo do cômodo e as prateleiras eu tirei no dia seguinte e botei fora também junto com o resto no corredor. Aí quando tudo me pareceu em ordem, eu me deixei cair no sofá. Ela não tinha levantado um dedo para me ajudar. Eu vou lhe trazer lençóis e cobertores, ela disse. Os lençóis eu não quis. Será que você podia fechar a cortina? Eu disse. Porque me incomodava aquela claridade fraca e fria da noite. Ah, então subitamente eu me levantei e mudei a posição do sofá. Quer dizer, o encosto, que antes estava posicionado junto à parede, eu virei para fora. Quer dizer, o lado aberto, o embarcadouro, é que agora estava encostado na parede. Então eu pulei para dentro, como um cão no seu cesto. Eu vou lhe deixar a lamparina, ela disse. Eu disse que não precisava, podia levar. E se você precisar de alguma coisa durante a noite, ela disse. Senti que ia começar a discutir. Você sabe onde fica o banheiro? Ela disse. Tinha razão, eu tinha me esquecido disso, né? Porque se aliviar na cama dá prazer no momento, mas depois incomoda um pouco. Me dê um vaso noturno, eu disse. Durante muito tempo eu gostei dessas palavras, vaso noturno. Elas me faziam lembrar de Racine ou Baudelaire.
Talvez os dois. Bom, mas enfim, ela não tinha vaso noturno. Eu tenho uma espécie de cadeira de retrete, serve? Me dê um simples recipiente, eu disse. Eu não estou com disenteria. Aí ela foi até a cozinha e voltou com uma espécie de caçarola. Não era bem uma caçarola, porque não tinha cabo. Era oval e tinha duas alças e uma tampa. É o caldeirão, ela disse. Eu não preciso da tampa, eu disse. Você não precisa da tampa? Se eu tivesse dito que eu precisava da tampa, ela teria dito, você precisa da tampa? Aí então eu guardei o utensílio embaixo das cobertas. Eu gosto de dormir segurando alguma coisa na mão. Porque assim eu sinto menos medo. E me virei para a parede. Aí ela pegou a lamparina no consolo da lareira, eu via sua sombra gesticulando por cima de mim. Eu pensei que ia sair, mas não. Ela veio se debruçar sobre mim, por cima do encosto. Tudo isso são objetos de família, ela disse. No lugar dela, eu teria ido embora na ponta dos pés, né? Mas ela não se mexeu. Bom, mas para que tantos detalhes? O essencial é que eu já começava a não amá-la mais. Eu já me sentia melhor. Logo eu estaria pronto para as lentas descidas, para as longas submersões de que há muito tempo eu estava privado por causa dela. Tente agora me pôr para fora, eu disse. Eu só devo ter percebido o sentido dessas palavras e mesmo o pequeno ruído que elas produziram alguns segundos depois de tê-las pronunciado. É que eu estava tão desabituado a falar que me ocorria, de vez em quando, deixar escapar pela boca frases impecáveis do ponto de vista gramatical, mas completamente desprovidas, eu não diria nem de significado, porque examinando bem, às vezes tinham às vezes vários significados, mas de fundamento mesmo, sabe? Só que o ruído eu sempre escutava à medida que eu produzia. E foi a primeira vez que a minha voz chegou com tal lentidão. Então eu virei para trás para ver o que estava acontecendo. Ela sorria. E logo ela foi embora, levando a lamparina na mão. Eu ouvi seus passos atravessando a cozinha, a porta do quarto batendo atrás dela. Eu estava só, enfim. Na escuridão, enfim. Não entrarei em detalhes. Eu pensava ter partido para uma boa noite, apesar da estranheza do lugar. Mas não. A minha noite foi extremamente agitada. Eu acordei no dia seguinte todo quebrado. As minhas roupas todas em desordem, as cobertas também. E Anne do meu lado. Nua, naturalmente. Que ela deve ter se desgastado. Eu ainda segurava o caldeirão na mão. Eu olhei dentro, não tinha me servido dele. Aí eu olhei para o meu sexo. Se ao menos ele soubesse falar, eu não entrarei em detalhes. Essa foi a minha noite de amor.
Aos poucos, minha vida se organizou naquela casa. Ela trazia minhas refeições nas horas que eu tinha indicado. Aparecia de vez em quando para ver se eu estava bem, se eu não precisava de nada. Esvaziava o caldeirão uma vez por dia. E arrumava o quarto uma vez por mês. Nem sempre resistia à tentação de falar comigo, mas de um modo geral não tinha do que me queixar dela. Ela cantava de vez em quando, eu ouvia. Sua voz atravessava a porta, depois a cozinha, depois a porta do meu quarto e finalmente chegava até mim, fraca, mas indiscutível. E aquilo não me incomodava muito. Ouvi cantar de vez em quando. Um dia eu pedi para que ela me trouxesse um jacinto vivo num vaso. Aí ela trouxe e colocou no consolo da lareira. Só restava no meu quarto o consolo da lareira para pôr objetos, a não ser que fossem postos no chão. Eu não passava um dia sem olhar para o meu jacinto. Ele era cor-de-rosa. Eu teria preferido um azul. E no começo ele foi bem, ele chegou a dar flores, folhas. Aí depois murchou. E logo não passou de um caule flácido com folhas chorosas. O bulbo, já metade para fora da terra, como se buscasse oxigênio, cheirava mal. Aí ela quis levar. Eu disse, não. Pode deixar. Queria me comprar outro. Eu disse, não. Eu não quero outro. Mas o que me incomodava mais eram outros ruídos. Gritinhos, gemidos abafados que enchiam o apartamento em determinadas horas, tanto de dia quanto de noite. Eu não pensava mais em Anne, nem um pouco. Mas mesmo assim eu tinha necessidade de silêncio para viver a minha vida. E mesmo que eu raciocinasse, dissesse, escuta, o ar foi feito para transportar ruídos do mundo, incluindo inevitavelmente gritinhos, gemidos, mas mesmo assim aquilo não deixava de me afetar. Então eu interroguei e ela me disse que eram clientes que recebia em rodízio. Eu podia, obviamente, ter me levantado e olhado pelo buraco da fechadura, supondo que não tivesse tapado. Mas o que é que se pode ver por esses buracos, não é? Então você vive da prostituição? Eu disse. Nós vivemos da prostituição, ela disse. E será que eles não podiam fazer menos barulho? Eu disse. Como se tivesse acreditado no que ela tinha acabado de dizer. Ou então um outro tipo de barulho. Eles não podem deixar de ganir! Ela disse. Então eu vou ser obrigado a ir embora, eu disse. Aí ela arrumou algumas tapeçarias nas suas tralhas de família e pendurou nas nossas portas, no meu quarto e no dela. Foi então que eu perguntei se não seria possível ela me dar de comer de vez em quando uma pastinaca. Uma pastinaca? Ela exclamou, como se tivesse pedido um prato de bebê judeu. Aí eu observei que a estação das pastinacas estava no fim. E que, portanto, se daqui até lá ela pudesse me dar de comer apenas pastinacas, eu ficaria muito grato. Apenas pastinacas, ela fez. Um dia, ela teve o atrevimento de anunciar que estava grávida. De 4 ou 5 meses, ainda por cima, e de minhas obras.
ficou de perfil, mostrou a barriga, chegou a se despir, claro, para provar que não tinha uma almofada enfiada na saia, e, naturalmente pelo puro prazer de se despir. Isso pode ser um simples inchaço, eu disse, na tentativa de reconfortá-la. Então ela me olhou com seus grandes olhos, cuja cor eu nem lembro mais, com o seu grande olho, né? Porque o outro parecia estar apontado para os restos do Jacinto. Quanto mais nua, mais estrábica ela ficava. Onde de dia até de noite eu só ouviria o barulho do vento. De dia eu sairia pelo campo perfumado, selvagem. À noite eu veria as luzes distantes da cidade, se eu quisesse. A partir daquele dia as coisas foram de mal a pior naquela casa. Para mim, cada vez piores. E não que ela me negligenciasse, não. Jamais poderia me negligenciar o bastante. Mas no sentido em que ela vinha o tempo todo me assassinar com o nosso filho, exibindo a barriga, os seios, dizendo que era para qualquer momento, já sentia pular. Se pula, eu disse, não é meu. Eu hesitava em partir. As folhas já começavam a cair, eu tinha medo do inverno. Não se deve ter medo do inverno. Ele também tem as suas recompensas. O frio abafa os tumultos. Os dias pálidos terminam rápido. Mas é que eu ainda não sabia naquela época o quanto a terra pode ser gentil para os que só têm a ela. E quantas sepulturas nós podemos encontrar nela. Para os vivos. Mas o que acabou de vez comigo foi o nascimento. Eu acordei com ele. O que aquela criança deve ter passado. Eu acho que tinha uma mulher junto com ela. Eu tinha a impressão de ouvir de vez em quando passos na cozinha. Me dava náuseas deixar uma casa sem que me pusessem para fora. Mas então eu deslizei por cima do encosto do sofá. Amarrei os sapatos, acho que não esqueci nada, e abri a porta que dava para o corredor. Aquele monte de tralhas barrava a passagem, né? Mas eu passei assim mesmo. Escalando, arrombando com um estardalhaço. Eu falei de casamento, não foi? Aquilo não deixou de ser uma espécie de união. Só que não tinha mais o que se fazer. Aqueles gritos desafiavam qualquer concorrência. Eu acho que era o primeiro dela.
Os gritos me perseguiram até a porta da rua. Eu parei na frente da casa e prestei atenção. Eu continuava ouvindo. Se eu não soubesse que gritavam lá dentro, talvez eu não ouvisse. Mas sabendo, eu ouvia bem. Eu não sabia mais onde eu estava. Então eu procurei entre as estrelas e as constelações pelas ursas, mas não consegui encontrar. E, no entanto, elas deviam estar lá. Foi o meu pai o primeiro a mostrá-las para mim. Ele também tinha me mostrado outras estrelas e constelações, mas sozinho ali, sem ele, eu só conseguia procurar as ursas. Então eu comecei a brincar com os gritos, mais ou menos como eu tinha brincado com a canção, avançando, parando, avançando, parando, avançando, parando, avançando, parando, avançando, parando. Se é que isso pode ser considerado brincar, não é? Quando eu andava, eu não ouvia mais os gritos, graças ao barulho dos meus passos, mas assim que eu parava, eu ouvia novamente. Cada vez mais fracos, certamente. Mas o que importa? Que um grito seja fraco ou forte? O que é preciso é que ele pare! Durante anos eu acreditei que iam parar. Agora eu não acredito mais. Teriam sido necessários outros amores, talvez, né? Mas o amor não se encomenda. Não se encomenda.